Olá, pessoal! Começando mais um episódio do Comunica Podcast. Eu sou a Maria Firmo. Eu sou o Gilberto Júnior. E hoje nós estamos com uma convidada muito especial. Nós estamos com a Flaviana Gasperetto. Ela que é formada em Publicidade e Propaganda pela Uniderp. Nós estamos com uma pessoa que é de casa. E ela é pós-graduada em Marketing e Vendas, consultora do Sebrae MS, especialista em presença digital, vendas e tráfego pago. É um prazer ter você aqui com a gente. Fico muito feliz e é uma honra estar conversando com você, juntamente com o Gilberto, nessa noite. Obrigada, Maria. Obrigada, Gilberto, pelo convite. Eu tô super agradecida de estar de volta na casa. Sim! Nossa, é assim, muito emocionante, na verdade, ter você aqui com a gente, porque é muito especial ter uma pessoa que estudou, teve a experiência daqui, que eu acho que é algo único, né? Porque é legal também conversar com pessoas que estudaram fora ou estudaram em outras universidades, mas conversar com alguém daqui é muito especial. E você me impactou muito quando eu fui olhar um pouquinho da sua história pra estar conversando com você, porque você é, tipo assim, a própria profissional 360. Total. Fez tudo. Gente, eu fiquei pensando, como nós vamos conversar em 45 minutos? Gente, não tem como. Você fez muita coisa, esteve em áreas que para um publicitário poderiam parecer inimagináveis, como financeiro, exército. Tudo. Já passei por vários lugares, mas assim, tudo serviu de aprendizado. E é muita bagagem, acho que eu falo, muita história pra pouca vida. Sim. E a minha primeira pergunta, assim, eu acho que pra gente começar é: o que você enxerga que o estudo, no caso na área da publicidade, a faculdade, todo esse acesso à educação, fez diferença na sua vida profissional? Porque eu vejo hoje muitos profissionais que não estudam, não vão atrás de um estudo, acham que não precisa, só fazem aqueles cursos rápidos da internet. Então, você que teve tanta experiência nessa área profissional mesmo, o que você acha que mudou na sua vida o estudo? Então, Maria, na verdade, quando eu saí do ensino médio, eu fiz zootecnia. Meu Deus! Não fiz publicidade, eu fiz zootecnia e eu tinha muita dificuldade em aprender química. Então, eu falei, eu não vou conseguir fazer essa faculdade porque eu não sabia química. E minha irmã falou assim, você precisa fazer algo que você se identifique. Então, vai fazer algo que você se comunique. E aí foi quando ela trabalhava aqui na Uniderp. Ela falou assim, na faculdade tem publicidade e propaganda e tem jornalismo. E aí eu me matriculei na faculdade ainda sem saber exatamente para onde eu ia, se eu ia para publicidade ou para jornalismo. Na minha sala eram 120 alunos, era uma turma muito grande. E a gente escolhia para onde iria depois da segunda semana de aula, se eu não me engano. E eu fui para publicidade. E dentro da publicidade, eu comecei a me identificar com algumas coisas. Então, gostava muito da parte da aula de rádio e TV, gostava muito de semiótica. E eu acho que ter bons professores fez total diferença para mim, porque eu podia, primeiro, ter uma troca de ideia muito bacana com esses professores. Nós éramos muito próximos, eu acredito que eles são até hoje, né? Sim. Muito próximos dos alunos, então eu me identificava com alguém que eu queria me tornar. Então eu falava assim, um dia eu quero dar aula na universidade. eu só não fiz isso ainda. Uma hora vai fazer. Uma hora eu vou fazer. Ai, e para isso, tem que estudar muito. Então você sai da faculdade, você vai fazer sua pós, depois você vai para um mestrado para poder assumir um cargo como professor. Então eu venho de uma família de educação. Minha mãe, minha irmã, minhas tias são todas professoras, então é algo que eu valorizo muito até hoje. Ai, que legal. Nossa, que incrível. E a faculdade, assim, pra você? Você saiu, assim, você já atuava profissionalmente antes da faculdade, você já tinha uma experiência profissional ali, e quando você saiu da faculdade, você se sentiu perdida ou você já sabia o que você queria, assim, porque você atuou em muitas áreas. Foi. Você sempre se sentiu muito livre, assim, para estar em diferentes ambientes? Como foi para você tudo isso? Porque teve um processo ali que quando você estava na faculdade, você largou o seu fixo ali, o seu CLT, para ser estagiária, né? É porque você sempre foi muito aberta ao novo, ou você também tinha um receio de não conseguir trabalhar na área
tipo assim, na área da comunicação? Não, na verdade, eu venho de uma família simples, né? Então, eu comecei a trabalhar por necessidade mesmo. Então, eu iniciei um trabalho com 15 anos e aí passei na faculdade, primeira lá de zootecnia. Com 17 anos, eu morava sozinha. Aí, quando eu não consegui me adaptar à faculdade, vim para cá, para Campo Grande, voltei para Campo Grande, e aí foi quando eu entrei na faculdade. Nessa época, eu trabalhava no shopping. E aí, no último ano da faculdade, aqui de publicidade, a gente tinha que passar por um estágio obrigatório na área. E aí foi quando eu fui atuar na minha primeira agência, que eu fui para a Agilitar. Dentro da Agilitar, eu trabalhava na parte de atendimento. Isso foi em 2010, que era realmente o último ano, 2010 para 2011. E naquela época, a gente trabalhava com o Facebook. Então, eu precisava estar no Facebook o tempo inteiro. Tanto é que até hoje, quando a gente fala assim, mas por que você não foi contratada? Eu era estagiária, né? Eu não fui contratada. Falaram assim, porque a Flavinha ficava no Facebook o dia inteiro. Imagina, como se você falasse hoje para um social media que você não pode mexer no Instagram, que você não pode mexer no Facebook. E naquela época isso era novidade, né? Então eu acompanhei o início do Facebook, a implantação do Facebook nas empresas. Nossa, e você comentou que você entrou na faculdade em 2007, né? Isso. Então tava assim, no comecinho ali do ápice. Começo de tudo. Tava no começo de tudo, né? Então, tava ali, tinha alguns celulares já, smartphones, assim, mas eram muito poucos, não era todo mundo que tinha acesso. Então, você já começou ali no boom da internet. Isso, exatamente. Nossa, então você pegou todo esse começo, né? Peguei o começo de Facebook, Instagram, eu sou da época de blog, flog, né? Que a gente escrevia textos e fotos. Inclusive, tinha projetos na universidade que a gente tinha um blog que alimentar esse blog com fotos e conteúdos de comunicação. Então, passei por essa fase também. E o Facebook era foi o grande lançamento, por exemplo, da rede social comercial, começou no Facebook, então, assim, o Facebook era tudo, né? Na verdade, era Facebook e Twitter. Se usava muito Twitter, então as marcas estavam no Twitter. E a gente também usava bastante dentro das empresas. Eu era contratada naquela época para cuidar das redes sociais, mas não tinha esse nome de social media. Né? Então, algo muito novo, né? E até hoje eu me lembro de uma palestra que eu assisti da Bel Pesce, que ela falava, existem profissões que vão existir que não se sabem o nome ainda, mas vocês vão começar a ouvir falar. E toda vez que alguém falar um social media, enfim, um gerenciador de tráfego, um gerente de tráfego, são profissões novas, que se você, por exemplo, eu explico para minha mãe o que é que eu faço, até hoje ela não sabe, então fala, eu sou publicitária, né? Mas ela não entende exatamente qual é a minha função, o que eu faço pelas empresas. Sim. Aí a empresa criava um perfil, você administrava esse perfil e fazia com que as pessoas tivessem acesso ao que a empresa comercializava. Isso, na época a gente começava aquela produção básica de conteúdo. Então, primeiro você fazia o que a gente chama de setup, né? Então, você montava a capa do Facebook, criava a página dele, né, da empresa, bem do zero mesmo. E funcionava, te dava retorno? Não funcionava muito bem na época, não. Demorou. Eu acho que o Facebook, ele demorou para se estabilizar, assim, pelo menos uns 3, 4 anos. Pelo menos depois. Eu fui trabalhar fortemente Facebook em 2020. Não, desculpa, 2020 não. Em 2012 eu me formei, então em 2015 eu trabalhava fortemente Facebook. Tanto é que, depois de formada, eu fui trabalhar pelo Sebrae também, num projeto de pesquisa, que era o ALI, que é o Agente Local de Inovação. E aí eu tinha passado, nesse processo seletivo, para 2 cidades, Naviraí ou Bonito. E eu optei por ir para Bonito, né? Porque, primeiro, que era mais próximo, e segundo, que era a oportunidade de morar num paraíso daqui. Nossa, sim. E aí, hoje, quando eu vou para Bonito, eu falo, gente, eu criei o Facebook de praticamente todos os hotéis que existem na cidade, os restaurantes. Meu Deus. Pousadas e era um projeto de inovação. Então, assim, hoje, a gente falar de Facebook não é mais algo inovador, até porque, por obrigação, você precisa ter uma página no Facebook, no Instagram, você precisa aparecer para você vender. E naquela época, era inovador você ter um Facebook. Então, mesmo que fosse um serviço gratuito para o cliente,
eu precisava convencê-lo de criar uma página no Facebook. Sei. Então, Sim. assim, eu fiz a implantação de muitos hotéis, muitas pousadas, atrativo turístico lá em Bonito, que não tinham a página, isso lá em 2013. Aí você viu essa evolução e que horas que vamos dizer assim, que a roda começou a girar mesmo, né? Porque daí acho que surgiu o Instagram logo em seguida ou já tinha? Mas não como ferramenta de venda, Não, né? não era como ferramenta de venda ainda. O Instagram, ele começou a aparecer para mim, assim, como algo profissional, vamos dizer, em 2016, mais ou menos, que aí sim, você tem Facebook e você tem Instagram. E você precisava receber um convite para você ter um Instagram, não era só, né, baixar o aplicativo. Eu não me lembro exatamente quando o Instagram foi criado, mas ele chegou pra gente um pouco depois, né? Entendi. Então, E o que essa... Perdão, interromper. Não tem O que essa experiência de começar algo tão novo nessas empresas pequenas em Bonito, que é algo inovador, como foi pra você? Você teve alguém pra te ajudar, pra te auxiliar? Ou foi tipo assim, vamos na raça? Vamos... Foi na raça, porque esse projeto do Ali, ele era para recém-formado. Então, você tinha que ter, no máximo, 2 anos de formação para você atuar no projeto. E você tinha um orientador. Como ele era um projeto do CNPq, ele era um projeto de pesquisa. Então, eu era orientada, mas ninguém pegava na minha mão e falava assim, olha, você vai fazer dessa maneira. Eu tinha que ser muito disciplinada para ter o conhecimento, eu tinha que estudar muito para saber o que estava novo, e eu tinha que trabalhar na minha área de pesquisa, que era marketing. E foi quando eu comecei a fazer a pós-graduação. Eu falei, eu não posso parar, né, de estudar, eu tenho que aproveitar que eu acabei de terminar a faculdade e já emendar uma pós-graduação para isso. Então, o estudar dentro do digital, dentro do mercado digital, é algo que você não pode fazer, você não pode parar de estudar. Porque é tudo muito rápido, as coisas acontecem muito rápido. Eu tô imaginando assim também que a próprio Facebook, ele não é como é hoje, né? Então, assim, ele tinha limitações, então as coisas também, você foi crescendo junto com a Aprendendo plataforma, junto, né? Sim, né? não, e até hoje, né? Uhum. Tanto é que a plataforma do Facebook, ela é uma plataforma de teste. Eu não sei se vocês sabem disso, que ela Eita, não é não igual sabia. para todo mundo. Não. Sério? É verdade. Então, se eu faço alguma coisa aqui no meu perfil, nem sempre a minha página, a minha tela vai ser igual à tua, que você faz outra. Então, ele entende, opa, ela mexe mais, ela já sabe um pouquinho de tráfego, ela faz movimentações, faz automação e a Maria não faz ainda. Então, talvez o teu perfil não seja como o meu. Ele tem essas mudanças, porque a Meta ela vai liberando testes para você fazer. Então, conforme eu vou me adaptando, é algo bom, eles liberam para outros usuários. E você acha que hoje a plataforma está em que nível, assim, que você pode imaginar perto do que era? Não, hoje de nível, meu Deus, até eu me perco às vezes a Sério? plataforma ainda. Porque e agora com IA também. né? É um território que parece que cada dia fica diferente. Dizem que o algoritmo do Instagram muda toda semana, ninguém sabe, ninguém entende. Eu fico me perguntando, gente, como que esses professores ensinam esses jovens? Porque nem o professor tem todas as respostas. Não tem. E assim, a gente precisa entender, eu falo que cada um é bom naquilo que, algo específico, não dá para ser bom em tudo. Então hoje, se você falar comigo de tráfego pago, tem gente que gosta de falar sobre gerenciador que está escondidinho lá dentro do Facebook. É algo difícil, a não ser que seja para um profissional executar. Sim, é uma incógnita, né? Agora, se eu for trazer numa linguagem onde eu preciso ensinar, como é o trabalho que eu faço hoje, eu dou consultoria, então eu preciso ensinar o meu cliente a fazer. Eu tenho que fazer da forma mais simples possível. E é algo que nem todo profissional gosta, que é o turbinar do Instagram. Então, as pessoas não gostam muito de usar aquele botãozinho do turbinar, mas existe sim uma maneira de você usar o botão do turbinar com investimento baixo, onde você leva esse cliente lá para dentro do seu WhatsApp. Ao invés de você levar para uma página de vendas para deixar se vender sozinho, você traz esse cliente para dentro do WhatsApp e dentro do marketing digital a gente chama de um atendimento X1, que você vai fazer o atendimento 1 a 1. Então, o diferencial de você conseguir vender através de um anúncio do turbinar para o X1 é que você vai ter que ter um bom atendimento. E chega uma hora que talvez você vai ter ali muitos clientes chegando por dia, você não consegue. Aí sim você entra com umas ferramentas de automação para facilitar o seu atendimento. E eu não gosto de trabalhar com robô.
eu gosto de trabalhar com atendimento humanizado. Então, tem as respostas, mas você consegue editar todas elas de acordo com o perfil do cliente que você está falando. Sim. Atualmente, eu trabalho, né, com essa parte de responder o que chega do tráfego pago. E eu falo que é algo assim que você precisa se esforçar muito, você precisa estudar, você precisa entender. E assim, essa parte do tráfego é algo que virou quase uma máfia, né? Tem agência que cobra horrores para fazer isso. E como que você poderia explicar hoje? Porque é ainda algo muito novo. Tanto que as pessoas mais velhas nem sabem o que é, né? E até as pessoas jovens, né? Eu acho que pouquíssimas pessoas entendem sobre esse assunto de verdade. Tem gente que fala assim, vou tentar entender um pouquinho, fazer um cursinho aqui, um curso aqui do Instagram. Mas se você pudesse explicar, assim, de forma muito clara e objetiva, o que seria o tráfego pago hoje na internet? Maria, eu falaria assim, é como se fosse uma rua sem movimento. Você tem a sua empresa numa rua sem movimento. E a partir do momento que você investe um dinheiro naquele tráfego, você está pagando para as pessoas desviarem o caminho dela e passarem na frente do seu negócio, para você aumentar o fluxo de venda, de movimento. As pessoas começam a te ver, começam a comentar sobre você e você começa a aparecer. Parece que só naquela rua é o trajeto dela para todo lugar que você vai. Porque além do tráfego, né, você é atingido com o primeiro anúncio, que é quando você começa a aparecer para as pessoas, e depois você começa a aparecer no remarketing. A hora que a pessoa passou, ela olhou, de repente você só está vendo aquilo. Você não para mais de ver aquela fachada, aquele produto. Então, eu colocaria como o tráfego é o investimento que você faz para desviarem o caminho e passarem na frente do seu negócio. E o conteúdo entra onde como força de conexão com quem passa, assim? Pois é. Você tem... você administra também essa parte? Não, eu não costumo criar o conteúdo junto com o cliente, né? Mas a gente dá, assim, alguns direcionamentos, algumas sugestões, para a gente não entrar em assunto polêmico. É sempre uma das sugestões que eu falo com o cliente. Eu trabalho muito com os produtos regionais, né? Os produtos aqui do estado, do nosso bioma do Pantanal. Então, quando eles querem vender para outros lugares, para outros estabelecimentos, eu sempre falo para ele, a sua força é ser do Pantanal. A sua força é ser o regional. Então, você vai vender para pessoas que se interessam por isso, né? Vender o nosso estado, vender o nosso bioma para fora. Então, hoje, através da comunicação que eu faço dentro do meu trabalho, a gente consegue levar meus clientes para a COP30. Então, eles colocaram produtos que são do bioma lá, e aí foi uma visibilidade internacional, né? E vieram encomendas depois, né? Pós-evento, a gente recebeu encomendas. E não era a comunicação... Como que eu vou dizer para você? Era algo falando sobre valorização. Então, eu gosto de valorizar o que é daqui. E até quando a gente vai vender aqui para dentro do estado mesmo, né? A gente sempre... Eu vou nessa tecla com o cliente. Você precisa falar que o produto é daqui, é feito aqui. Então, hoje eu uso um colar que é feito aqui, uma joia que é feita aqui. E eu preciso falar da história do meu produto, porque o que gera venda também é a conexão, né? Então, quando você tem conexão com aquela pessoa, a maneira como fala, a maneira como se veste, a maneira como ela comunica com clareza, é muito mais fácil para você vender, porque isso vira objeto de desejo. Falar, eu gostaria de estar como ela, eu gostaria de consumir esse produto, eu quero ver se piqui é bom mesmo. Será que é bom, do jeito que o sul-mato-grossense fala? Então, isso, você vai gerando desejo nas pessoas e aí você acaba conseguindo vender com mais facilidade. Pode falar. Não, acho que talvez a gente vai falar da mesma coisa, né? A dúvida, assim... hoje o comerciante ele precisa de um investimento para poder chegar nessas pessoas através do seu trabalho, né, do tráfego. É muito pouco. Inclusive, tem gente que fica com o pé atrás, né? Você fala investimento agência ou você fala investimento do anúncio? Então, vamos falar do investimento anúncio. Vamos falar por partes, então, para as pessoas entenderem. Tá, né? eu vou falar para você. Hoje, com R$30, a gente consegue fazer o anúncio diário. Então, assim, um investimento de R$30 você consegue. Mas
é importante falar assim, nem todo cliente tem ali os seus R$ 1.000 para fazer por mês. Então, se me chegarem para mim hoje e falar assim, Flaviana, eu tenho R$ 500 para fazer em anúncio patrocinado esse mês. A gente consegue fazer? Consegue, porque aí você pega esse valor e você vai ratear ele pelas semanas principais. Então, você vai olhar quais são as semanas que tem maior venda, se eu faço um anúncio de final de semana ou se eu faço um anúncio durante a semana. Entendi. Então, normalmente, vou abrir aqui a estratégia que eu uso. Começo de semana, para a gente, é muito bom. Então, segunda, terça e quarta, você faz anúncio nesses R$ 30 que eu estou dizendo. R$ 30 segunda, 30 terça, 30 quarta. Nos outros dias, como eu faço o anúncio para gerar o lead que é o cliente, né? O possível cliente para dentro do WhatsApp, então na quinta, sexta, eu vou trabalhar com ele remarketing. O cliente ele já entrou. E aí ele já demonstrou interesse no produto. Só que você não conseguiu vender. Nem todo mundo que chega através de anúncio vai fazer a Sim. compra. E O retorno que é para o vendedor, né, para o comerciante, que é o retorno que é o interessante, né? Então, Só que não é tão simples Não assim. é simples Só que o que ele não passa. pode fazer é desistir no primeiro não. É. Porque a partir do momento que ele já viu o anúncio, ele demonstrou interesse no teu produto. Então, o que ele precisa fazer é aparecer de novo. Ou ele vai aparecer de novo através de um remarketing, que é fazer o anúncio para quem teve contato com aquele produto, né? Clicou naquele botãozinho. Ou então, você não vai pagar porque você vai chamar ele. Na segunda, você apresentou o produto, ele não demonstrou interesse, você vai lá na quinta-feira, que é o dia do remarketing. Oi, fulano, tudo bem? Lembra de mim? Ó, eu tô com uma promoção. E aí você também tem que ter as cartas na manga. Tem que ter estratégia Para que você, já é de exatamente. bastidor, né? E como eu falei, é um cliente que ele já demonstrou interesse. Então, o seu diferencial vai ser no atendimento que você faz com ele. Né? Então, ter um bom atendimento. E não ser aquela coisa do atendimento humanizado demais também, né? Daquele que a pessoa te pergunta o preço, aí você começa a dar rodeio para falar Pra o chegar preço. no preço. Não, ele quer o preço, você vai falar o preço, aí depois você já fala os benefícios, mas não enrolar muito o cliente também, porque o cliente ele compra pelo impulso. Sim. Tem alguns que realmente Emoção, é pelo né? desejo, é emoção. E você fica nessa parte, assim, que você disse, né? Que você é especialista nessa parte de vendas e estratégias dentro do WhatsApp. Isso. E como que funciona essa estratégia de vendas para que esse anúncio que eu estou investindo ali dê o resultado desejado? Por quê? Não basta só o anúncio ser bom, né? A pessoa que tá ali no WhatsApp também tem que ser boa. Isso. Aí, quando a pessoa chegar lá, o atendimento tem que ser bom. Então, é todo um processo. Essa parte de venda, como que funciona? Eu desenho para o cliente tudo, Maria. Então, assim, ele recebe um roteiro de atendimento, o que você deve falar, o que você não pode falar. Então, o cliente ele precisa ter um fluxo do que fazer. Porque, normalmente, esses clientes que eu atendo, eles são sozinhos. Então, eles já estão recebendo esse acompanhamento porque eles não conseguem fazer tudo sozinho. Não vai conseguir pensar na estratégia de marketing, não vai conseguir, às vezes, fazer o atendimento. Mas a partir do momento que ele tem algo que facilita, ele consegue desenvolver. E aí eu vou junto com ele. Por que não fechou essa venda? Posso ver como é que foi? Às vezes ele demora um dia para responder o cliente. Esse cliente ele não vai fechar. Tem que ser rápido na resposta do atendimento do WhatsApp. Agora me veio uma coisa também. Vendo o comerciante, ele precisa de alguém, porque ele tem que gerenciar uma equipe, às vezes tem que gerenciar questões, né, da casa, do bastidor ali dele, do econômico, né, de repente financeiro. Geralmente ele precisa de alguém para ajudar ele, ou você acha que ele sozinho ele consegue lidar com... Gilberto, eu colocaria sempre alguém para ajudar. Então, quando eu faço o atendimento, eu pergunto, tem alguém da sua equipe? Você tem um filho, você tem o seu esposo ou sua esposa? Para a gente conversar junto? Entendi. Porque a partir do momento que ele começa a fazer tráfego, ele vai aumentar o contato dele. E aí ele precisa responder. O ano passado, eu atendi um cliente que foi um case para mim, sabe? Que ele queria muito vender para outro estado. E ele era daqui de Campo Grande. E aí a gente fez um anúncio patrocinado para Cuiabá e região. Então, Cuiabá, Rondonópolis. A gente não fez o estado do Mato Grosso inteiro, mas nós fizemos algumas cidades.
E aí ele me ligou, falando, Flaviana, eu não sei o que eu faço, porque meu WhatsApp tá cheio de gente e eu não consigo responder todo mundo. Falei, então a gente vai pausar esse anúncio. Você trata os leads, os clientes que já chegaram, né? E aí a gente tratou aquelas pessoas. O que ele não esperava é que as pessoas queriam realmente o produto dele. E aí ele fez o anúncio para ver como seria um teste. Ele falou assim, agora eu preciso ir para Cuiabá levar esse produto. E aí ele foi para lá. Ele foi para Cuiabá, levou o produto dele, arrumou um representante comercial, arrumou uma distribuidora, através de um anúncio que no total, a gente investiu R$250. Nossa. E gerou toda essa... Gerou, Todo um assim, retorno. um retorno, que aí foi um case de atendimento que eu tive por conta desse cliente. E será que quem investe mais em tráfego vende mais? É uma matemática, assim... Se você investe mais, você vai vender mais, mas antes de investir mais, você precisa validar tudo. Então, é tudo isso que a gente está falando. Você precisa validar seu atendimento, você não pode deixar o seu cliente esperando, você precisa ter produto para entregar, porque, como eu falei, né? Por exemplo, os artesanatos que eu atendo são trabalhos manuais. Então, você vai conseguir entregar? Tem um tempo, né? Você tem um tempo de produção. Você tem um tempo de produção. Então, não adianta só eu vou investir no tráfego, vai aumentar a procura, eu vou vender um monte. Não, porque às vezes pode sair o tiro pela culatra, né? Porque aí você não consegue fazer a entrega do produto e você se queima com o seu cliente. Então tem que ser sempre muito bem alinhado. Você tem o produto, você anuncia. Você tem a logística, você já sabe como você vai entregar esse produto. Essas plataformas de marketplace também estão funcionam da mesma maneira? Como que é? Desculpa, assim, quem tem uma loja que a portas fechadas, por exemplo. A pessoa faz só a revenda, enfim. Ela tem chances de abrir um marketplace e atuar com tráfego pago? E como é que funciona? Então, Gilberto, ela tem chance sim. Só que o marketplace também já é uma outra... é um outro degrau. Se você não está fazendo ali suas redes sociais bem feitas, eu nem indicaria para você entrar no marketplace. É o futuro do... É um outro degrau mesmo. Entendi. Porque primeiro ele tem que executar isso daqui muito bem. Tá. E aí depois ele vai para um marketplace. Porque aí no marketplace você tem que subir o seu produto, você tem que acompanhar as vendas, você tem que fazer a entrega. Então, se ele está sozinho, lembra que normalmente ele está sozinho nisso. Ele não vai conseguir atuar com o marketplace ainda, por mais que seja bom. E como que compete essas pessoas que estão... Esses empresários, enfim, que estão investindo no tráfego pago, como competir com todo esse sistema da internet hoje, com vendas ao vivo, em lives, como no TikTok, por exemplo, que está muito forte isso. Inclusive, empresas grandes já estão testando esse novo método de venda ao vivo. Existe esse, digamos assim, estar saturado? Essa questão da venda? As pessoas estão saturadas disso? Eu acredito que saturado... Não existe esse mercado saturado para o digital. Porque todos os dias tem alguém criando uma conta para comprar e todos os dias tem alguém querendo vender algum produto. Se você não está do lado que compra, você está provavelmente do lado que vende. Agora, o que tem é você realmente inovar, né? Então, eu já sei que tem hoje, lá em São Paulo já existem cabines que você aluga para você fazer a live do TikTok. Então, você já tem essa possibilidade de ir para lá, alugar a cabine e, digo mais, tem pessoas que contratam. Então, tem já os anúncios pedindo procuramos pessoas que querem fazer live, que é a pessoa que vai apresentar. Eu vou vender essa caneca, eu preciso de alguém para apresentar a minha caneca aqui, pelo menos 3 horas. Já se tornou um trabalho. Já é um trabalho. É um mercado. Lembra que eu comentei da menina, né? que falou da Belpass, que falou que vão existir profissões que a pessoa que não tem nome ainda. Eu acredito que essa seja uma das profissões que vai crescer muito. Então, esse pessoal que está vindo, que eu só vi em São Paulo, aqui em Campo Grande eu ainda não vi, com essas cabines, e são cabines temáticas, com cores diferentes, que você pode só trazer sua marca, colocar ali para você vender o produto, isso daí é algo inovador. Então, para quem está começando, de repente, acha que está saturado,
tem mais gente querendo comprar do que gente vendendo, Com né? certeza. Sempre, né? Sempre tem. Uhum. Sim. E sobre essa questão da venda no WhatsApp, que eu gostei muito dessa parte, como tornar uma simples conversa em uma oportunidade de venda? Então, hoje, você trabalha sozinha, você tem uma equipe que te ajuda, você dá algum tipo de mentoria, assim, para esses empresários? Porque eu acredito que você entra em contato com muitas pessoas que não sabem nada, que ela só pensa assim, eu quero fazer dinheiro. Como que você ensina essa pessoa, olha, através do WhatsApp a gente consegue aumentar o faturamento, a gente consegue treinar, a gente consegue te ensinar, pegar na sua mão. Como você faz esse processo hoje? Então, o trabalho de consultoria que eu faço com os clientes, eu falo que a mentoria, ela é diferente porque a consultoria você ensina e a mentoria normalmente você faz com ele, né? Aham. Então, eu puxo a orelha dos meus clientes. Eu passo a tarefa para ser feita. Então, eu te ensinei hoje a fazer o tráfego pago, que é fazer o anúncio através do botão turbinar. O primeiro a gente vai fazer junto. Depois você aprendeu e você vai tirar dúvidas comigo. Então, ele vai tirar a dúvida, eu vou orientar se está correto ou não. Está fazendo o seu roteiro de atendimento? Deixa eu ver como que está seu atendimento. Se é falha minha, como consultora, ou se é falha sua, como comercial do seu produto agora, né? Que você não é mais agora o proprietário só. Você é o comercial também. Então, essa parte exige muito dos dois lados. Eu tenho que ter o controle, mas não controlar tudo, porque eu não posso ser uma funcionária da sua empresa. E aí, até quando eu faço a primeira apresentação deles, eu falo, eu não sou representante comercial de vocês. Né? Às vezes a gente tem encontros em grupo também, então eles precisam entender que, olha, a Flaviana está aqui por um período, mas depois que a Flaviana sai, vocês precisam caminhar sozinhos, né? Então vocês precisam aprender a fazer sozinhos. E não é difícil, né, Flaviana? Se você for disciplinado, não é difícil, Gilberto, porque tudo exige disciplina, como em qualquer área da nossa vida, né? O que você coloca como meta, eu brinco que eu não gosto de ter plano B. Porque todo mundo fala assim, se não der certo o plano A, o plano B dá certo. Mas eu tenho o plano A para fazer esse plano A dar certo. Então, eu sou muito persistente. E eu gostaria que os clientes que eu atendo fossem. Então, eu tento passar ao máximo isso para eles, sabe? E o pensamento positivo. Porque, assim, às vezes você conversa com 10 pessoas que chegaram no teu anúncio. E as 10 te falam não. Aí ele fala, olha, não é para mim, eu vou desistir, eu vou fechar a empresa, não quero mais. E não é isso, gente. Tem que aprender que eu vou conversar com a minha esposa. É verdade, as pessoas vão pegar opinião com outra pessoa. Não tenho dinheiro agora. Você me chama no começo do mês? Você tem que chamar no começo do mês, porque ele já te falou. No começo do mês, qual dia fica bom para você? Dia 5 ou dia 7? Então, você também tem que aprender a escutar o teu cliente. E eu acho que falta um pouco disso, sabe? De ser um ouvinte. Você é um vendedor? Sim. Mas você precisa ouvir o que ele quer. Porque às vezes você, com o primeiro não, você fala assim, eu acho que ele não quer saber do meu produto. E a estratégia de não usar robô? Como que... Tem muitos lugares que estão usando, né? E como que você avalia isso? Pode deixar de ser humano e acabar ficando automático? A pessoa sente isso? Não, a pessoa sente, principalmente quando é o robô oficial da Meta, né? Tudo aquilo que tem botão, sabe assim, cancelar, confirmar ou cancelar. Sim. E dar as opções às vezes Isso também, daí né? realmente é um robô da Meta. Então a Meta é a única que pode utilizar botões. É diferente de quando você tem aquela, fala assim, digite 1, 2 ou 3, esse daí não é da Meta, não é oficial. Mas você entende que você está falando com um robô, que não é um atendimento humanizado. Sim. E tem pessoas que não querem conversar com um robô. Porém, tem outras pessoas que elas querem algo mais rápido. Isso que eu ia comentar. Teve um dia que eu mandei mensagem para um salão de beleza meia-noite. Eu imaginei que eu não ia ter nenhuma resposta, porque era meia-noite. Só que chegou uma mensagem rápida. Com essa mensagem rápida que eu entendi que era IA, né? Eu entendi que eu consegui agendar a minha escova pro dia seguinte, 8 horas da manhã. Isso. Eu achei aquilo genial. Falei, gente, tudo bem que ficaria chato se sempre fosse assim, durante o dia ali e tal. Mas eu achei aquilo genial. Falei, gente, eu consegui agendar a minha escova meia-noite. Falei assim, é uma boa estratégia de fato.
Só que como que a gente pode dosar isso? Porque tem lugares que só usam IA, eu acho muito chato. Eu não sei se vocês viram recentemente que o Maracutaia cortou o atendimento robotizado. E aí as meninas, as proprietárias, fizeram um vídeo falando: agora a reserva pode ser que demore a acontecer porque nós iremos atender vocês. Por quê? A reserva, no caso delas, né, exige ali, eu quero uma mesa para 30 pessoas, mas é aniversário temático, é isso, é aquilo. Tem muitas informações que o robô não vai entender. Apesar que hoje já tem até os robôs com IA, né, que consegue dialogar com você como se fosse um atendimento humano. Então, assim, a gente não sabe até que ponto isso é bom. Facilita, é um gargalo que você elimina ali, por exemplo, do salão de beleza. Você consegue acelerar o processo. No outro dia já está com a agenda cheia, né, de clientes para aquelas profissionais atenderem. Mas nem sempre funciona. A diferença aí, você estava falando de um serviço, né? E produtos e serviços têm estratégias diferentes de atuação nas redes? Tem. É porque, assim, o produto você consegue escalar, né? Diferente do serviço. Então, um salão, não sei, vamos supor, pega um salão pequeno ali que você tem 2 cabeleireiras. Quanto tempo que é o atendimento de cada uma delas? Você não vai conseguir marcar 10 escovas num dia. Diferente do produto, que aí você tem o produto, você tem um estoque de produto e você consegue vender os 10 no dia. E sobre essa vinda da IA, muita gente, principalmente o pessoal da comunicação, com medo de perder alguns empregos aí, né? Com medo de ficar para trás, porque agora parece que a IA faz tudo. Qual conselho você daria para os estudantes que estão começando agora, né? Entrando na faculdade agora, pensando em começar a estudar, saindo do ensino médio? O estudo hoje, a gente tem que ser, assim, mais aberto a estudar coisas diferentes, por exemplo, IA, ou o tradicional você acha que ainda funciona? Que conselho você daria? Maria, eu acho assim, o tradicional funciona, mas hoje eu mesma, após formada e com todo esse tempo de bagagem mesmo, de trajetória, eu estudo IA. Por quê? Eu quero ser a pessoa que domino a IA, não vou deixar a IA me dominar. Sim. Então, hoje a IA tá tomando, vai tomar conta do mercado. Todos os posts estão ficando iguais. E você consegue identificar que foi um post feito por IA. Então, assim, eu prefiro... Até os Reels, né, falados. Eu prefiro o tradicional. Eu brinco, eu falo assim, eu prefiro que volte a usar o Canva, mas pare de usar a IA para tudo, para criar esses conteúdos. Tá ficando tudo igual. Que é foto com texto errado, de ortografia. Ficou um conteúdo pasteurizado, né? Parece que saiu tudo da mesma fábrica, massa, né? Tudo da mesma... Bem da mesma isso. criação. O criativo perde... né, a chance de ser inovador. Isso, né? exatamente. Você está perdendo um pouquinho da essência da marca, né? Então, acredito que as marcas, algumas estão exagerando na IA e outras vão continuar com o mercado tradicional. Então, eu acho que tem mercado para todo mundo. Sim, então, na verdade mesmo, o comunicador nunca para de estudar, né? Não. Porque se você parar, você fica para trás. Não, e na verdade, quando a gente fala de vendas, né? Eu falo que vende quem se comunica bem. Então, quem se comunica, quem fala bem, quem estuda, quem lê, quem acompanha o mercado, consegue vender qualquer coisa. Sim. Sim. E esse vender qualquer coisa, vamos ver aqui. Ai, meu Deus. Quais são, o que foi assim, você falou, nossa, nem com 10 mil reais esse tráfego vai dar retorno. Que tipo de materiais ou serviços que você, de repente, atuou e que falou, nossa, vai ser complicado? Ou aquele também que foi muito fácil? Você tem alguma história assim que possa... Puxa vida, agora você me pegou. É difícil, né, isso? Eu acho que é porque ela é uma pessoa que ela já fez tanta coisa na vida que nada é difícil, gente. Não, eu acho que ela olha hoje assim, eu tenho uma cliente querendo vender folhas personalizadas. Vamos fazer. Eu tenho um cliente que ele borda na folha. E cada folha dele é uma fortuna. Gente. E ele vende super bem. Porque é uma folha de jatobá que ele bordou à mão. Como que você vai bordar uma folha
com uma temática ali, uma arara ou uma onça pintada. E se vocês entrarem para ver o trabalho dele, gente, maravilhoso. Tá vendo? Então vende folha. Eu tenho outro cliente que vende Manuel de Barros, os versos de Manuel de Barros na folha também, pintado à mão. Quando eu falo que tem público para tudo, tem público para tudo. Que incrível. Então, assim, eu não diria que não é difícil vender se você não domina o produto que você está vendendo. Sim. Então, Mas tem estratégia para tudo. primeira coisa é você se identificar. Eu não pego todo tipo de produto. Ah, tá. Então, se aparecer, você vai pegar com 10 mil reais. Esses dias eu dispensei um de 10 mil reais, que era um estúdio em Nova York, Nossa. que ele queria fazer a produtora dele captar clientes em Nova York. Eu falei, meu Deus, se você não tá achando aí em Nova York alguém para fazer isso para você, Puxa. como que eu vou fazer Entendi. isso nesse momento? Eu falei, eu não tenho braços para isso. E até a Maria tinha perguntado de equipe. Por muito tempo eu fui muito centralizadora. Eu faço, eu domino, eu sei, e eu não passava para as pessoas por falta de confiança. E aí eu comecei a entender que ganhar dinheiro é bom, mas quando você começa a distribuir aqui, ó, me ajuda com isso, eu vou te pagar isso, me ajuda com isso, os clientes começam a aparecer. E aí esse ano eu falo, gente, eu tô com 4 projetos diferentes, como é que você tá dando conta? Porque hoje eu tenho pessoas do meu lado, das quais eu confio, pessoas que foram treinadas para isso, pessoas formadas, porque eu valorizo isso também. Então, as pessoas acham que para estar no mercado digital hoje você não precisa estudar. Muito se engana. E por muito tempo eu tinha que reforçar isso nas minhas redes sociais. E eu falava, trabalho com o mercado digital, mas eu tenho diploma para isso, porque todo mundo hoje trabalha com o mercado digital. Né? Todo mundo quer ser o boss do assunto, quer dominar o assunto. Mas eu estudei isso. E por mais que na minha época de formação a gente ainda não falasse de anúncio patrocinado, eu continuei estudando para fazer isso dar certo. Então hoje eu tenho as pessoas nas quais eu confio, eu tenho os meus colaboradores com quem eu trabalho para poder dar conta de tanta coisa. E o que você acha que vem de novo por aí, assim, para facilitar a vida das pessoas? Além da IA, assim, o que é que você acha que... Para facilitar? O que é que... Para facilitar a sua vida, facilitar a vida das pessoas. Quem trabalha com isso, como que vai ser o tráfego no ano que vem? Existe essa visão, assim? Existe esse... dentro da... Ué, Gilberto, eu tenho visto hoje, assim, muitos anúncios já mais criativos. Então, tem as trends que você... Tem muita gente que critica, tem gente que vai na onda e dá super certo. E eu gosto, sabe? Eu nunca proíbo o cliente de fazer, não participa dessa trend. Mas você tem que ver se tudo que estão fazendo vale a pena, você está em todas. Então, é bom só dar uma segmentada. Mas eu vejo a criatividade aumentando, trazendo as crianças, né? Como trouxeram agora para apresentar o trabalho do pai, da mãe. Aquilo ficou super legal. Eu não sei se vocês acompanharam, mas foi algo diferente que a pessoa ficava ali pela criança. Falava, meu Deus do céu, que bonitinho. Como falando. Que é isso? O que está acontecendo? Você não acompanhou esse? Não. Era assim, eu tenho a minha filha que tem 4 anos. Eu levava ela para o meu trabalho. Explica o que você entende do trabalho da mamãe. Eles não têm o mesmo entusiasmo da gente. Então, esse daqui é o escritório da minha mãe. Se quiser é verdade. Entrar, todo mundo fez essa se quiser mesmo. entrar, aqui tem café. Se quiser tomar. E é o jeito das crianças. Tá. Então, você ficava ali pela espontaneidade. Como que fala? Espontaneidade? Da criança, né? Aham. Mas você ficava encantado. Falar, não, vou começar a seguir essa empresa por conta desse vídeo específico. E bombou, e deu super certo, e as pessoas replicaram. Então, foi algo legal. Aí eu tinha cliente que falava assim, eu quero participar da trend do Será. Será que, né? Será? Tem gente que odiou, né? Que não gostou de maneira alguma, mas tiveram outros que fizeram, que deu super certo. Sim. Então, quer fazer, vai engajar, participa. Mas não precisa participar de tudo. Tem que ver se realmente comunica com o teu público. Eu acho que, na verdade, essa área da comunicação, internet, e sempre é algo inovador. Você nunca sabe o que vai acontecer. Eu acho que, na verdade, você tem que estar pronto pro novo, aberto, né? Então, tipo assim, você começou logo no comecinho, então você tava ali abraçando tudo. Tudo. Chegou
Instagram, vamos abraçar o Instagram. Tráfego, vamos estudar mais para entender isso aqui. IA, agora vamos entender IA. Aí daqui 5 anos vai ser outra coisa, 10 anos outra coisa. Eu acho que o comunicador, ele precisa, né? Até tem professoras minhas que falam isso, né? Aqui, você precisa ser 360. Precisa. Não tem como. E que conselho, assim, você daria, principalmente pra gente, né? Que tá começando aqui na publicidade, né? E também para os jornalistas que estão assistindo a gente, pessoas que pensam em ser também ali na parte de relações públicas. Eu acho assim, quando você se forma, você sai ali da faculdade achando que você vai trabalhar unicamente naquele setor. Vamos supor, eu me formei achando que eu seria atendimento para sempre. Né? Eu falei, não, eu quero trabalhar com atendimento, eu tenho horror a fazer mapa de mídia, não quero trabalhar com produção. E se você tiver a oportunidade de passar em cada setor de uma agência, você vai descobrir o profissional que você é. Então, assim, existem áreas que eu já atuei que eu falei, gente, nem eu sabia que eu era boa no financeiro, né? Que quando eu fui trabalhar numa época no financeiro de uma agência, a dona da contabilidade falou assim, ela não vai durar, na minha frente, ela não vai durar. Como que você traz uma publicitária para trabalhar com você? E aí a dona, né, da agência falou assim, não, mas eu gostaria de tentar. Pois eu fiquei 5 anos dentro do financeiro, porque eu sabia a diferença da comissão de produção para a comissão de mídia, que ninguém sabia e que você só aprende aqui na faculdade. E aí você aprende quando você está trabalhando com veículo e quando você está trabalhando com fornecedor. Então, eu tinha o conhecimento da faculdade. Então, quando eu fui para um financeiro de uma agência, eu fiz a diferença naquele lugar, porque eu dominava aquele assunto. Mas aí eu fui para a produção, eu fui para a mídia, eu fui para o atendimento, e realmente o atendimento é algo que eu me identifico, eu gosto de pessoas. E esse também é um outro diferencial, tá? Você precisa gostar de pessoas. Hoje tem gente que não gosta. Sim, verdade. Então eu acredito que o gostar de pessoas, o gostar de conversar é diferente. Então você vai se dar muito bem quando você se relaciona bem, quando você se comunica bem com outras pessoas. Que incrível. Eu acho que foi um tempo muito bom. Foi. Que a gente passou aqui. Infelizmente, Já? o nosso tempo Já. está se findando. Mas foi uma conversa muito legal, muito tranquila. E Obrigada. eu fico muito feliz de você ter passado toda essa experiência pra gente, porque nós estamos aqui para defender a educação no Brasil, esse povo que não quer estudar. Gente, vamos estudar, vamos fazer faculdade, se especializar. Isso. Você que quer ser jornalista, comunicador, publicitário, estude, venha para a universidade, é um prazer estudar, aprender com professores que se esforçaram tanto, que estudaram tanto, e nós estamos com um exemplo aqui entre nós, que estudou aqui na Uniderp, teve sua experiência, e passou por tantas áreas profissionais, e hoje tá aí ajudando tantos empresários. Eu acredito que o comunicador, ele faz isso, né? Ele serve outras pessoas. Exatamente. E foi um prazer, né, Gilberto, estar aqui com a Flaviana. Aprendemos bastante. Espero que o pessoal também tenha aprendido e possa, né, até buscar qual é o seu arroba. Meu arroba, porque... Flaviana Gaspareto. Ai, Flaviana galerinha. com 2 N's, Gaspareto com 2 T's. Segue lá, você que é jovem, comunicador, está aí querendo aprender mais sobre tráfego pago, sobre mídias, vendas. Temos aí uma... Quem que não quer vender mais? Sim, né? né? Todo Você pode mundo. vender o seu produto no seu Instagram aí. Isso. Então, foi um prazer conversar com você. Obrigada, Maria. Obrigada, Gilberto, pelo convite. Eu fiquei honrada de poder compartilhar um pouquinho da minha trajetória com vocês. Seja bem-vinda sempre que quiser. E a gente está encerrando e antes a gente precisa agradecer ao reitor da Uniderp, Cristiano Cupertino. Precisamos agradecer também a coordenação do curso de Jornalismo, Publicidade e Propaganda, Angélica Santini, e ao nosso professor Cigarini, né? Olha, errando o nome da coordenadora, né? E, então, Angélica Cigarini e também o professor Márcio Maga, né? Por proporcionar para a gente essa estrutura e esse aprendizado, né? Para receber pessoas tão bacanas e experientes, né? E é isso, gente. Como a gente tem recebido nessa temporada. Sim, né? foi uma temporada
cheia de profissionais muito incríveis. E é isso, gente. Foi um prazer, foi uma Obrigada. conversa muito boa. Nós temos outros episódios incríveis para você acompanhar. Se você tá chegando aqui nesse episódio, nós temos outros episódios incríveis, temporadas incríveis com profissionais incríveis. Para você que quer conhecer profissionais da área, você que é comunicador, não sabe o que fazer da vida, acompanha aqui a gente no podcast para você ter ideias, porque a área da comunicação é muito grande, tem muita coisa para fazer. Muita coisa pra fazer. Sim. Muitas E artes. muitas áreas. E é isso, gente. Muito obrigada, Flaviana, mais uma vez. Obrigada por você que acompanhou a gente até aqui e até o próximo episódio do Comunica Podcast. Até.